Apresento a vocês Axil, um motorista de app com mais dívidas do que vontade de viver. Ele começa o dia como sempre, sem dinheiro, sem namorada e dirigindo um carro que nem é dele, porque pegou num financiamento que vai deixá-lo endividado até a próxima encarnação. Mas pelo menos ele segue sorrindo, afinal, já desistiu da vida. Depois de deixar um passageiro, ele desce do carro para respirar e refletir sobre sua existência. Se tivesse uma votação para destruir o mundo, eu levantaria as mãos e os pés a favor. O cara tá no nível de depressão digno de quem acabou de olhar o saldo bancário e viu que tá negativo. Bem quando a miséria tá batendo forte, aparece um gato. Pequeno, fofinho e com aquele olhar de me dá comida, humano. Axil faz carinho no bichano e, por um segundo, sente paz. Beleza, destruir o mundo pode esperar um pouquinho. Mas essa paz dura menos que salário na conta, porque de repente surge uma maldita louva-a-Deus gigante com lâminas no lugar dos braços. Que diabos? Balbucia ele, enquanto o gato também entra em pânico. Axil nem pensa duas vezes e corre como se estivesse fugindo de um cobrador de dívida. A louva-a-Deus ataca e parte o chão ao meio. Ele se joga dentro do carro, acelera, e ao sair na rua, descobre que caiu direto no inferno. Insetos gigantes por todos os lados, gente correndo e puro caos. Isso aqui virou filme de desastre agora. Grita enquanto desvia de corpos e criaturas monstruosas. Axil pisa fundo no acelerador como se sua vida dependesse disso, porque realmente depende. Aquela história de querer destruir o mundo era só zoeira, mas parece que o universo não entendeu a piada. E como desgraça pouca é bobagem, uma mosca mutante decide persegui-lo. Na cabeça dele, só passa um pensamento: ele não quer morrer sem nunca ter tido uma namorada. Justo quando tá prestes a desistir, a tela do carro acende com uma mensagem de alerta. Algo chamado Sistema RSD começa a instalar. Ele não entende nada, mas se for um hack que vai salvá-lo, então seja bem-vindo. Só tem um problema. A instalação tá mais lenta do que download de jogo pesado no Wi-Fi do vizinho. Enquanto isso, o apocalipse bicho segue a todo vapor. A mosca começa a cuspir larvas nojentas, formigas gigantes bloqueiam o caminho, e Axil precisa provar que anos dirigindo por aplicativo serviram para alguma coisa. Com uma precisão que nem no exame de direção, ele desvia dos obstáculos como se estivesse no nível insano de um jogo de corrida. Por um momento, ele se sente invencível, o melhor piloto do fim do mundo. Mas a realidade dá um tapa na cara dele quando uma barata do tamanho de um caminhão cai bem em cima do carro. Sem tempo para pensar, ele pisa fundo no acelerador. O impacto balança tudo, mas ele segue em frente. Chega até a acreditar que escapou, até que uma vespa mutante surge do nada e crava um ferrão no ombro dele. A dor é absurda, mas ele tenta não perder o controle do carro. Não tem tempo para reclamar, porque bem na frente, um besouro colossal aparece, com olhos vermelhos brilhando como luz de alerta. Sem chance de reagir, a criatura atropela o carro com tanta força que ele sai voando em pedaços. Mas Axil não é qualquer um, ele é arremessado pelos ares segurando o volante, como se isso fosse resolver alguma coisa. Enquanto o pânico toma conta da mente dele, só resta aceitar o destino com resignado "tô ferrado". Mas, no último segundo, o sistema finalmente termina de instalar e começa a atualizar o veículo, envolvendo tudo em efeitos visuais dignos de um jogo AAA. Do nada, o carro volta, mas agora não é mais um simples veículo. Agora é um tanque de guerra, mais blindado que a autoestima de um protagonista de shonen. E para completar, surge uma inteligência artificial com a estética de idol de anime, que informa que ele desbloqueou um sistema de missões para melhorar o armamento do veículo. Porque, obviamente, no apocalipse, o importante não é só sobreviver, mas sim fazer isso com estilo. A inteligência artificial explica que, já que os monstros estão no modo chefão final, ele vai receber um teste de armamento nível 10. Nem dá tempo de processar a informação e o tanque já está cheio de canhões, metralhadoras e um arsenal que deixaria qualquer jogo de guerra com inveja. Nesse exato momento, o besouro rinoceronte decide tentar mais um ataque. Mas agora o protagonista não tá pra brincadeira. Sem hesitar, ele dispara sua nova arma e um laser colossal atravessa o inseto como se fosse papel. A explosão ilumina a cidade inteira, e Axil finalmente respira aliviado, entendendo que agora tem em mãos o veículo definitivo para enfrentar o apocalipse. Agora, no comando de sua máquina de destruição em massa cheia de tecnologia digna de um jogo pay-to-win, Axil parte para cima do enxame de insetos mutantes. Com um sorriso confiante, ele solta uma chuva de balas e lasers, transformando as criaturas em confete radioativo. Tudo parece estar indo perfeitamente, até que a assistente virtual joga um balde de água fria,
essa melhoria é só uma versão de teste e vai sumir logo. Se ele não quiser virar um figurante de filme de terror B, precisa dar um jeito nisso. As melhorias desaparecem e o sistema avisa que ele só tem um mísero ponto de aprimoramento. Com um suspiro de derrota, ele decide investir em assistência médica pro carro, porque o ferrão da Vespa tá começando a inchar feio. O veículo ativa um sistema de cura, mas o processo é lento, e com a quantidade de monstros atrás dele, não sabe se vai se curar antes de virar janta. Para piorar, sua nova assistente holográfica informa que, se quiser melhorar seu carro, precisa cumprir missões. No mesmo instante, a primeira missão chega: completar uma entrega. Axil trava. O sistema tá de zoeira com a cara dele? Agora ele é um Uber do apocalipse. Sem opção, aceita a missão e segue para o ponto de coleta. Chegando lá, encontra uma passageira inesperada, uma waifu lindíssima, mas visivelmente ferida. Sem perder tempo, a garota entra no carro e ordena: me leve para a cidade de Xiaoqiu. O jogo, quer dizer, a fuga, continua. Axil, com sua melhor cara de atendimento ao cliente, garante à passageira que a segurança dela é sua prioridade, mesmo que, por dentro, só esteja pensando em como upar seu carro. Depois de uma derrapagem digna de filme de ação, eles chegam ao destino em segundos. A missão é concluída e o sistema lhe dá outro ponto de melhoria. Mas a passageira congela ao ver a cena à sua frente. Sua casa foi reduzida a escombros. Com lágrimas nos olhos, ela murmura os nomes de sua família, enquanto a raiva e o desespero tomam conta de seu rosto. O protagonista, que já sente o cheiro do drama a quilômetros de distância, tenta acalmá-la, mas a garota entra em modo berserk. Seus olhos brilham em um vermelho demoníaco enquanto começa a repetir malditos insetos como um disco riscado. Axil observa a cena e só consegue pensar: ferrou, ela enlouqueceu de vez. Antes que possa reagir, a garota muda completamente. Seu rosto exibe um sorriso perturbador. O clima fica pesado, pesado demais. De um segundo para o outro, a garota perde o que restava de sanidade e parte para cima do protagonista como uma predadora faminta. Com garras afiadas e olhos esbugalhados, ela grita de fúria descontrolada, acusando-o de ser um daqueles malditos insetos. O prota, em um misto de surpresa e horror, tenta se defender enquanto desvia dos ataques dentro do carro. Sua mente corre a mil. Não bastava os insetos gigantes, agora as pessoas também estavam mutando. Desesperado, ele clama por ajuda ao sistema, esperando que sua inteligência artificial lhe ofereça uma solução milagrosa. Mas a assistente virtual, com a empatia de uma torradeira, responde que eliminar passageiros não faz parte de sua jurisdição e que, basicamente, ele que se vire. Axil sente que foi traído até pelo próprio sistema. Mas então, lembra que ainda tem o ponto de melhoria recém-conquistado. Com uma velocidade que nem sabia que tinha, ordena gastar o ponto em armamento e disparar. A inteligência artificial executa a ordem e, em um instante, um projétil de energia acerta a garota mutada, que cai no chão na hora. O protagonista, ainda ofegante, a observa. O perigo passou, pelo menos por enquanto. Mas quando finalmente acha que pode respirar aliviado, nota algo estranho em seu corpo. Sua ferida ainda não cicatrizou. A inteligência artificial informa sem rodeios que os suprimentos médicos do veículo acabaram, então a regeneração está pausada até que ele consiga mais. Com a adrenalina ainda correndo no corpo e a ferida aberta, Axil chega a uma conclusão simples: se não quiser morrer por infecção, precisa encontrar suprimentos médicos agora. O hospital mais próximo parece a melhor opção, mas se aventurar num mundo lotado de insetos do tamanho de caminhões não é exatamente um plano genial. Ainda assim, ele pergunta ao sistema se tem algum equipamento de iniciante. Resposta: a mesma pistolinha que ele usou para sobreviver até agora. Perfeito! Chegando ao hospital, tudo parece tranquilo, tranquilo até demais. Um cara fortão, segurando um cano de metal, vigia o local enquanto uma mulher de cabelo verde vasculha a área de suprimentos médicos. Mas antes que Axil possa se apresentar com seu incrível carisma de motorista do apocalipse, um inseto voador do tamanho de uma moto aparece, faminto por carne humana. A mulher esquiva o ataque com a agilidade de quem claramente já teve dias piores. Mas o monstro não desiste. Então, ativando seu instinto de herói improvisado, o prota saca a arma e mete bala, mandando a criatura pro além. A mulher, surpresa, pergunta quem ele é. Axil, com a confiança de alguém que improvisa sua vida a cada 5 minutos, ajeita os óculos de sol, imaginários, e solta. Só um motorista do Didi que estava passando por aqui. A cena nem dura muito porque o barulho do tiro atraiu um enxame de pulgas mutantes, e nenhuma delas parecia estar a fim de fazer amizades saudáveis.
A mulher grita para ele se esconder, e os dois correm para uma sala, trancando a porta no último segundo. Dentro do quarto, a situação fica estranha. Eles estão perto. Perto demais. Axil percebe que sua nova aliada tem um equipamento bastante avantajado. A mulher, vermelha como um tomate, não consegue reagir enquanto ele sussurra baixinho para ela manter a calma e ficar quieta. Afinal, ninguém ali queria virar lanche de pulga mutante. O silêncio era tão pesado que até os insetos do lado de fora pareciam envergonhados. De repente, Axil sente algo que não deveria estar tocando. Mais rápido que um raio, ele puxa a mão de volta e solta uma desculpa torta. Mas não há tempo para constrangimento, pois as pulgas finalmente vão embora, e ambos conseguem respirar aliviados. Justo quando Axil achava que tinha um tempinho de paz, sua ferida decidiu lembrá-lo de sua existência. A mulher verificou o ferimento e confirmou o óbvio: estava infeccionado. Quando perguntou como aquilo aconteceu, ele respondeu, com a maior naturalidade do mundo: foi uma abelha gigante. Mas o estranho aconteceu depois. Os olhos da mulher brilharam em um tom dourado. Antes que ele pudesse reagir, ela disse que o ajudaria a tratar a ferida. A médica não perdeu tempo e pegou um bisturi, com a precisão de quem claramente já assistiu episódios demais de Grey's Anatomy. Axil, por sua vez, percebeu que a mulher não parecia surtada como sua última passageira, então achou melhor ficar quieto e deixar ela fazer o trabalho, pelo menos até ouvir um fatídico. Sem tempo para anestesia. Nesse momento, ele começou a repensar todas as decisões que o levaram até ali. Mas o que o surpreendeu foi que a dor era estranhamente leve. Como se, em vez de uma ferida infeccionada, ele só estivesse tirando uma farpa do dedo. A médica trabalhava rápido. Muito rápido. Com uma precisão absurda, ela limpou, costurou e fechou a ferida num tempo recorde, como se tivesse um turbo ativado nas mãos. O protagonista ainda estava tentando processar o que aconteceu quando viu a médica simplesmente desabar de cansaço. Ele conseguiu segurá-la antes que ela caísse no chão, e, mesmo visivelmente exausta, ela tentou disfarçar, dizendo que estava tudo bem. Enquanto recolhiam as coisas, Axil não conseguia tirar da cabeça o quão estranha era aquela situação. A velocidade daquela cirurgia não era normal, nem mesmo entre os médicos mais experientes. Será que o apocalipse deu poderes especiais para algumas pessoas? Antes que pudesse chegar a uma conclusão, notou algo na escuridão do corredor, um monte de olhos brilhando na penumbra. E assim, com o perigo espreitando de novo, o Du decidiu que era melhor dar o fora dali. Mal teve tempo de reagir antes que uma pulga mutante, maior e mais feia que as anteriores, saltasse sobre ele. Instintivamente, disparou, acertando o alvo, mas a criatura seguiu avançando como se levar bala no peito fosse parte da rotina. Ao ver o quanto aquela coisa era resistente, percebeu que não estava lidando com qualquer inseto, e sim com um espécime bem mais perigoso. E como não havia necessidade de descobrir quem aguentava mais dano, optou pela melhor estratégia possível: sair correndo o mais rápido que podia. Segurando a doutora pelo braço, ambos dispararam pelos corredores, mas a criatura não dava trégua. Lei Ki, ainda exausta da cirurgia, começava a ficar para trás, e Axil percebeu que não iam durar muito tempo nessa perseguição. Quando a situação parecia prestes a dar muito errado, ele gritou desesperado por ajuda e seu próprio veículo blindado arrebentou a parede do prédio, destruindo tudo no caminho. A inteligência artificial então comentou, num tom bem casual, que ele poderia simplesmente ter chamado o carro mentalmente, ao invés de causar esse espetáculo todo. Mas não havia tempo para discutir. Assim que acharam que tinham uma chance de fuga, a pulga começou a emitir um som estranho, algo que parecia um sinal de alerta. E então entenderam, estava chamando reforços. Sem perder tempo, Axil pegou a doutora e pulou para dentro do carro. Fechou a porta com a velocidade de alguém que viu um inseto mutante chegar perto demais. Acelerou sem olhar para trás, enquanto as pulgas mutantes guinchavam, indignadas. No meio da fuga, a inteligência artificial holográfica apareceu flutuando e garantiu ao prota que só ele podia vê-la e que poderia se comunicar com ela mentalmente. Mas antes que pudesse relaxar, veio a bomba. O carro sofreu danos na colisão e, se não fosse consertado logo, ia desmoronar pior do que amizade em grupo de WhatsApp. Axil, na esperança de um milagre, perguntou se não tinha alguma melhoria mágica para consertar tudo. A inteligência artificial confirmou que sim, mas precisava desbloquear mais níveis antes. Então, por enquanto, a solução era tradicional: esforço e, provavelmente, pechinchar com o mecânico. Enquanto isso, Lei Ki, ainda recuperando o fôlego, finalmente se apresentou. Um novo aviso de missão apareceu diante dos olhos do prota.
escoltar a doutora de volta ao refúgio dos sobreviventes. A recompensa? Boa demais para ser verdade. Mais 3 níveis no veículo e mais um no limite de passageiros. Axil não era burro. Sabia que algo tão fácil assim só podia ser cilada. Mas se tinha uma coisa que ele nunca recusava, era a chance de tunar seu carro de graça. Chegando ao refúgio de Waiyuan, os sobreviventes receberam Lei Qi como uma heroína. Ela confirmou que trouxe todos os suprimentos médicos e ferramentas, garantindo que a viagem valeu a pena. Enquanto Axil conferia seu painel de melhorias, a inteligência artificial lembrou de um pequeno detalhe: o custo de upgrade aumentava progressivamente. A primeira melhoria custava 1 ponto, a segunda 2, e assim por diante. Ou seja, ele não poderia simplesmente sair gastando tudo em armas sem pensar no futuro. Além disso, achou melhor esperar até sair do refúgio para melhorar o carro. Afinal, seria meio suspeito se, do nada, seu veículo virasse um tanque de guerra na frente de todo mundo. Um cara curioso começou a analisar o carro de Axil, claramente impressionado. O prota já ia mandar ele se afastar, mas Lei Qi garantiu que não precisava se preocupar, ele era o mecânico do refúgio. O sujeito então agradeceu Axil por ter salvado a doutora e disse que o carro não tinha danos tão graves. Em meia hora, estaria pronto. Enquanto isso, Lei Qi cuidava dos feridos e ofereceu algo para Axil comer. Ele aceitou, mas já estava pensando no seu próximo passo. Mas a paz não durou muito. Depois de um tempo, um grupo de encrenqueiros apareceu do nada, com aquela clássica vibe de somos os vilões genéricos da rodada. Um deles apontou para Axil e exigiu saber o que aconteceu com o tal de Qianzi, que, aparentemente, deveria ter voltado com Lei Qi. Quando não conseguiu a resposta que queria, soltou uma ameaça ridícula: se entregasse as chaves do carro, esqueceriam o assunto. Axil já estava cansado desse tipo de clichê, brutamontes achando que a força resolve tudo, só porque acreditam que o mais forte pega tudo para si. Decidido a poupar tempo, sacou sua arma e deu um tiro na orelha do cara. O grito foi tão alto que até os insetos gigantes lá fora devem ter se arrepiado. Mas antes que a treta pudesse escalar, uma explosão sacudiu o refúgio. O prota, vendo o fogo refletido em seus óculos, que ele nem usa, mas imagina que sim, só conseguiu murmurar: droga! Como se já não tivesse problemas suficientes. Do nada, o refúgio virou um festival de terror, com insetos mutantes saindo dos canos como se alguém tivesse desentupido o pior banheiro da história. A galera entrou em pânico, correndo para todo lado enquanto os monstros transformavam humanos em snacks ricos em proteína. Dessa vez, não tinha espaço para sutileza nem para manter perfil baixo. A descrição foi pro espaço. Axil ordenou à inteligência artificial que melhorasse o armamento do veículo imediatamente, e em questão de segundos, uma torre de metralhadora surgiu no teto. Agora sim, era hora de dar uma aula de extermínio avançado para os bichos. Balas começaram a voar para todos os lados, explodindo insetos pelo estacionamento inteiro. Apesar do carro estar atirando com estilo, ainda tinha um problema: o motor seguia danificado. Ou seja, qualquer batida podia transformar a fuga numa tragédia. E para piorar, Lei Qi, ao invés de correr como qualquer pessoa que quer continuar viva, ficou travada, com aquela clássica cara de "a culpa é toda minha", achando que ela atraiu os monstros. Axil, já no modo Cedruner do Apocalipse, foi direto. Agora não é hora de drama. Sem rodeios, avisou que o fim do mundo já tinha mártires demais, e se ela não quisesse virar papinha de inseto, era melhor se mexer. Por sorte, Lei Qi reagiu e entrou no carro. Mas do lado de fora a coisa também estava feia. Mais insetos, mais caos, e claro, sobreviventes implorando por carona. Mas Axil não tinha tempo para fazer caridade. Um segundo perdido e ele e Lei Qi viravam prato principal. A melhor estratégia: o bom e velho salve-se quem puder. Porque no mundo onde insetos gigantes estão caçando humanos, ser bonzinho é um luxo. Lei Qi, ainda cheia de adrenalina, tentava processar tudo o que aconteceu. Mas Axil deixou claro que não a salvou por sentimentalismo. Ele salvou porque uma médica top é muito mais útil do que qualquer outro inútil por aí. E completou: se ela quisesse descer, a porta estava aberta. Mas, claro, ela escolheu ficar. Disse que, se ele pudesse protegê-la, ela estaria disposta a ser sua médica. O sistema do carro imediatamente reconheceu Lei Qi como nova passageira, aumentando o nível da assistência médica e liberando mais uma surpresinha: um posto de artilharia no banco do carona. O carro literalmente evoluiu no meio do apocalipse. A inteligência artificial holográfica apareceu para explicar as novas melhorias e deixou claro: agora eles podiam controlar armas ainda mais poderosas. E chegou na hora certa,
porque quando parecia que iam ter um minuto de paz, um novo enxame de insetos apareceu no horizonte. O prota não pensou duas vezes. Mandou Lake assumir o volante enquanto ele ia pro novo posto de artilharia. A médica, sem escolha, obedeceu. Eles trocaram de lugar no meio da perseguição, e Axil, com um sorriso maníaco no rosto, se preparou para transformar a invasão numa verdadeira chacina de insetos. Com mão firme nos controles e o carro acelerando com tudo, ele mirou no enxame e liberou uma chuva de balas. Os insetos começaram a cair, literalmente, como moscas. Um dos bichos decidiu que a janela do carro era o melhor lugar para fazer uma paradinha, assustando a doutora. Axil eliminou a criatura com um só tiro e mandou ela focar na direção. Sentindo a pressão de não errar depois de ser salva tantas vezes, Lake ativou o modo berserker e decidiu mostrar que não era só boa com bisturi, também mandava bem no volante. Tudo ao redor entrou em câmera lenta, sua percepção ficou afiada e os monstros pareciam se mover em câmera lenta. Sem hesitar, ela segurou o volante com firmeza e começou a fazer manobras que deixariam qualquer piloto de Velozes e Furiosos com lágrimas nos olhos. Graças a isso, conseguiram romper o cerco e sair acelerando, deixando para trás um campo de batalha coberto de carcaças de inseto em chamas. Mas a calmaria não durou. O motor ainda dava sinais de que podia pifar, e agora os insetos começaram a agir de forma estranha, se movendo em massa, como se estivessem obedecendo a uma mente superior. Para piorar, o sistema do carro lançou uma nova missão: resgatar o oficial Ming King. Quem é esse cara? Um soldado que claramente tá lascado tentando conter os bichos com um grupo de soldados que já perdeu toda a esperança. Ming King está encurralado por um mutante gigantesco. Com o senho franzido e a adrenalina mil, ele se prepara para receber o ataque, mas a criatura o arremessa contra um muro. Como se não bastasse, o bicho ativa sua aura de chefão e corta vários soldados como se fossem ingredientes de um yakisoba. Ming King, todo ensanguentado e cheio de ódio, grita que vai exterminar todos os monstros. Mas antes que tente seu ataque kamikaze, Axil grita: "Fica parado, senão eu te explodo junto com o bicho." Depois de uma chuva de tiros bem colocados, o inseto vira um monte de patas e exoesqueleto destruído. Ming King, chocado, se vira pro tanque com rodas que acabou de salvá-lo e pergunta: "Quem diabos é você?" Axil, com aquele sorrisinho metido, abaixa o vidro e responde com confiança total: "Só um motorista de app que tava passando por aqui." Lake, no banco do carona, suspira de vergonha alheia. Esse ego não tem cura. O sistema confirma: missão completada. O grupo se retira para um refúgio improvisado. Lake cuida dos feridos, enquanto Axil examina o estado do carro, que tá a um passo de virar sucata. Felizmente, a missão deu a eles um kit de reparo, embora Axil tenha ficado triste por ter que usá-lo tão cedo. Ele ativou o sistema de reparo, e o carro começou a se consertar sozinho, tipo um transformer em pleno apocalipse. Ao checar as estatísticas do veículo, Axil se deparou com uma triste realidade. Ainda estavam no nível tutorial, mas com a dificuldade no modo pesadelo. O sistema então mencionou uma nova função chamada desdobramento, o que despertou a curiosidade de Axil. Mas antes que pudesse analisar a parada com calma, Lake, exausta, quase desmaiou e acabou se apoiando no seu motorista de app favorito. Axil, que não é de pedra mas também não é um simp, mandou ela descansar e comer alguma coisa antes da próxima treta. Enquanto isso, Ming King, já todo enfaixado e com cara de quem sobreviveu a um tutorial de Dark Souls, se apresentou e agradeceu pelo resgate. Axil, sempre direto, aproveitou para fazer perguntas importantes, começando por aquela força normal que o cara demonstrou. Ming King confirmou: depois das mutações dos insetos, algumas pessoas também despertaram habilidades especiais. Eles são chamados de despertos. Sua habilidade, chamada corte, permite transformar qualquer coisa em uma lâmina afiada. Ele comentou que o carro de Axil e a mulher que tratou seus ferimentos eram impressionantes, então deduziu que eles também eram despertos. Axil fingiu costume, mas por dentro pensava: minha habilidade é ter um sistema bugado que me dá vantagens quebradas. Serve. Mas Ming King trouxe más notícias. Nem mesmo os despertos estavam conseguindo conter a próxima onda de insetos. Ele revelou que sua equipe vinha fugindo dessa horda até chegar ali, mas que agora os monstros estavam quase alcançando. Axil, que não nasceu ontem, entendeu rapidinho: se Ming não continuou fugindo, é porque tinha algo ainda pior no caminho. E acertou. Ming King mostrou um documento com a imagem de um centopeia colossal com lâminas bloqueando a única rota de fuga. A cara de Axil foi clara: ferrou de vez. E como se o universo ouvisse, o sistema avisou: nova missão, resistir ao avanço da horda de insetos. A parte boa:
A função desdobramento finalmente serviria para algo. A inteligência artificial holográfica estilo Waifu Gamer explicou. O veículo de Axil não era qualquer carro, era basicamente um Transformer com modo fortaleza militar. Ao ativar o desdobramento, aumentavam drasticamente a potência de fogo, espaço interno e resistência, transformando o tanque numa base de guerra móvel. E como bônus, agora tinha uma mesa de criação de armas, permitindo forjar e melhorar o arsenal com os materiais coletados. Ming King, que até então só estava tentando não morrer, percebeu que o tanque era coisa de outro mundo. Axil, com aquela confiança de quem sempre tem um plano secreto, mandou a proposta. Trabalha comigo. Porque em um apocalipse, a melhor estratégia é ter aliados com habilidades úteis. Mais tarde, Axil ativou o sistema de gestão do tanque. O que parecia um 4x4 normal começou a se transformar em algo saído direto de Transformers. O tanque literalmente mutou, liberando mais armas do que um filme do Rambo. Ming King e os outros observavam em choque enquanto o carro virava uma base fortificada de batalha. A inteligência artificial Waifu flutuante apareceu empolgadíssima para explicar as novas funções. Agora tinha um detector de perigo e a mesa de criação de armas. Axil, com a calma de quem já viu todos os tutoriais possíveis, ativou a mesa e começou a turbinar o equipamento. Eles coletaram materiais dos bichos mortos e jogaram no sistema como se fosse crafting de Minecraft. Em segundos, a velha espada de Ming King foi substituída por uma versão melhorada, tão afiada que quase arrancou uma lágrima do guerreiro. Mas, como sempre, a paz durou pouco. O radar começou a apitar. Uma horda de insetos mutantes se aproximava como promoção de Black Friday. Axil mandou geral começar a melhorar suas armas, porque rifle normal não segura barata do tamanho de um carro. E a avalanche começou. Aranhas de olhos vermelhos, moscas gigantes, e sabe-se lá mais o que, começaram a cercar a base. Os soldados abriram fogo com tudo, confiando nas melhorias. Um deles gritou, empolgado, que agora as armas nem superaqueciam mais, como se esse fosse o maior problema, e não virar ração de inseto. Mas aí veio a cereja do caos, um inseto nível 8, enorme, gosmento, parecendo uma fusão de caracol com um tanque de guerra. Atiraram sem parar, e nada. Nenhum arranhão. O bicho avançou em investida direto contra a base, e Axil e sua equipe só escaparam por um triz. Foi aí que Axil puxou sua carta secreta, uma arma nível 10, recém-criada na estação de modificação. Com um sorriso de vilão de anime, mirou e disse: "Hoje tu vira pó." O disparo causou uma explosão digna de filme do Michael Bay. O inseto foi obliterado na hora, e o sistema anunciou: missão completada. Mas a felicidade durou pouco. O sistema avisou que a verdadeira horda chegaria em 239 horas. Axil passou de herói lendário a meme ambulante em questão de segundos. A recompensa foi boa, mas o veículo estava tão destruído que parecia um sistema operacional cheio de gambiarras e atualizações atrasadas. A única opção era sair para coletar materiais. Montado na moto que vinculou como veículo secundário, graças a um golpe de sorte, porque senão, estaria andando por aí igual NPC sem recursos. Mas nem tudo era conserto e crafting. Sua próxima missão era escoltar uma doutora entomologista de volta ao acampamento. Ao chegar no prédio onde ela supostamente estaria, ele desceu da moto e sacou a pistola, pronto para qualquer surpresa desagradável. A dúvida era clara: ainda tinha gente viva lá dentro? Ou pior, será que ele ia trombar com mais um mutante ainda mais bizarro que os insetos? Axil avançou pelo prédio, com aquela vibe de missão de resgate tirada direto de um survival horror. No meio da penumbra e dos móveis destruídos, uma mulher coberta de sangue apareceu. Ela se apresentou como doutora Jian Luonin, entomologista especialista em insetos, e aparentemente especialista também em desafiar a gravidade com umas proporções que até fariam os monstros pararem para olhar. Axil disse que veio buscá-la e perguntou se ela estava bem. A doutora, com uma calma estranha, tirou um ferrão do peito como se fosse um espinho e soltou: "Não é nada sério." Mas não deu nem tempo de respirar. Uma louva-a-Deus mutante fez sua entrada triunfal, atravessando a doutora com a lâmina como se estivesse fatiando carne de açougue. Axil não pensou nem por meio segundo. Abriu fogo como se estivesse jogando um shooter no modo automático, enchendo a criatura de buracos até ela finalmente cair. Só tinha um detalhe: a doutora já estava quase do outro lado. Axil, frustrado por não conseguir completar a missão, se preparou para vazar dali antes que virasse a entrada de inseto gourmet. Mas bem na hora que ia acelerar para fugir, sentiu algo puxando sua perna. A doutora ainda estava viva. Mesmo sangrando mais que protagonista de shonen, ela insistiu que ainda podia continuar.
Sem muita escolha, Axil a carregou do jeito que deu e a colocou na moto. Só que pilotar com 2 airbags tamanho XXL pressionando suas costas não era exatamente confortável. Enquanto acelerava para escapar, também lutava para não cair da moto feito um idiota. Assim que arrancaram, uma nuvem de insetos mutantes veio na cola deles como se fossem entregadores de pizza na chuva. Mas Axil, confiante, pisou fundo com a mesma segurança de quem já zerou todos os Need for Speed e se lançou por um beco estreito. Mesmo toda ensanguentada e com uma ferida sinistra, a doutora disse que estava bem. Axil ignorou, não era hora para debate, porque as mantis assassinas ainda estavam no encalço e com mais vontade de briga do que crianças sem Wi-Fi. Com manobras que desafiavam a física, a lógica e o bom senso, conseguiram despistar os bichos no beco. Axil até comemorou. Mas o universo não perdoa. E claro, mandou um chefão final, um inseto mutante ainda maior. Axil soltou um grito de frustração enquanto a perseguição ficava ainda mais insana. Será que eles vão escapar ou vão virar o prato principal do dia? Será que o Prota vai conseguir manter o equilíbrio com essa carga extra? Se quiser descobrir, deixa o like, comenta que tática você usaria para sobreviver num apocalipse de insetos e se inscreve para não perder a próxima parte.